Olá para você que nos acompanha aqui pela Rádio da Defensoria. Eu sou o Rui Silva, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais uma edição do programa Entrevistas DPE. E nesta edição vamos conversar com o Aldo Carvalho, que é diretor do Procon Assembleia. E nessa entrevista vamos falar sobre uma pesquisa feita em relação aos materiais escolares, ou melhor, material escolar, que o Procon Assembleia realizou e tem assunto para falar para a gente que é de interesse da população. Aldo, seja muito bem-vindo ao programa Entrevistas DPE. Muito obrigado, Rui. É um prazer estar aqui na Rádio DPE, na Defensoria. E é muito importante a gente estar aqui, né, falando sobre esses materiais escolares, sobre o retorno das aulas, né, e sempre é bom, interessante assim, o consumidor ter ciência dos seus direitos e saber como que ele vai atuar, né, na compra desses materiais escolares. Aldo, essa pesquisa feita recentemente pelo Procon Assembleia, ela obviamente é para beneficiar os consumidores, né? Uhum. Especialmente as famílias com orçamento mais apertado? Com certeza, porque assim, sempre nessas épocas onde tem uma movimentação maior do comércio local, por exemplo, Dia das Mães tem uma movimentação maior, Natal, Ano Novo, todo mês a gente tem ali uma época, uma data comemorativa, assim, né? E mês de julho tem um foco maior na compra de material escolar. Então, o foco são os materiais escolares. E a gente pede sempre para o consumidor fazer uma pesquisa de preço, né? Até para não comprometer o orçamento. Né? O Código de Defesa do Consumidor ele prevê a lei do superendividamento, né? Que foi alterado o Código de Defesa do Consumidor para incluir. Então, qual é a preocupação com essa legislação? É que os consumidores não se superendividem, né? Uma forma de renegociar suas dívidas. Então, partindo desse princípio, a gente sempre busca fazer essas pesquisas para ajudar o consumidor. Né? Nós sabemos que tem uma variação de preço grande desses materiais escolares, a depender da localidade que você compra, né? As lojas mais perto do centro tendem a ter um valor, às vezes, um pouquinho mais alto, né? Até por questões econômicas. E as lojas mais afastadas ali na Zona Leste têm um preço ali mais acessível. Então, assim, vai depender do local onde você comprar, da data que você comprar, né? Quanto mais perto ali do retorno das aulas, né? Existe, às vezes, um valor um pouquinho maior. Então, quando você compra também com antecedência, faz uma pesquisa de preço, você encontra materiais mais em conta. Então, assim, essa pesquisa foi para fazer um mapeamento dessas papelarias, fazer uma pesquisa desses principais itens que são solicitados pelas escolas e ajudar o consumidor na hora da compra. E agora surgiu aquela questão do brasileiro, né? Porque assim, o Procon Assembleia ele vem trabalhando todo dia, não é somente nessas datas de volta às aulas, de final de ano, enfim. Mas a cultura do ser humano de deixar as coisas para a última hora e não querer pesquisar. Muitas vezes, mudar de bairro você já gera uma baita economia. Isso que gera o superendividamento que eu estava falando, né? Até um tema muito atual. Quanto mais você se organiza para adquirir certos produtos, mais você vai ter uma economia na hora da compra. Né? Isso a gente pode falar de material escolar, de outros tipos de utensílios que você compra. Você está precisando eventualmente ali de uma máquina de lavar, de uma televisão. Você fazendo uma pesquisa. Às vezes o consumidor acha, não, é chato, tem que ficar abrindo um site, eu tenho que ficar indo em loja. Mas é necessário que você faça isso, até para você não comprometer sua renda. Né? A gente pode falar aqui de outros assuntos também, né? Não tirando do foco de materiais escolares, mas a gente teve o Dia dos Namorados aí. Quando você compra ali com antecedência o presente, né, da sua amada, do seu amado, você tem um desconto maior. Você faz uma reserva de um restaurante com mais antecedência, o preço é melhor. Então, assim, escolhe melhor. Então, assim, para você não sair, meu Deus, aqui, o meu filho vai para a escola amanhã, eu tenho que comprar, segunda-feira das aulas, eu estou comprando domingo à tarde. Meu amigo, então você vai ter uma alteração do valor significativo. Então, assim, a gente sempre busca ajudar o consumidor. E realmente, como você falou, não só nessas datas que o Procon Assembleia atua, nós fazemos um trabalho, nós estamos fazendo um trabalho de visita aos comércios, né, de orientação. Nesse mês de junho, nós visitamos mais de 200 comércios. Então, assim, o Procon sempre está numa ação mais ativa, não só esperando que os consumidores venham até a gente, ali onde a gente fica localizado, né, enviando suas demandas pelo WhatsApp, pelo site da Assembleia, mas também nós vamos até os comerciantes, até os consumidores, para orientar da melhor forma. Ou seja, e agora o X da questão. Onde se encontram os melhores preços? No centro ou na zona oeste da cidade? Na zona oeste da cidade. O melhor, tem os preços mais acessíveis, às vezes forma de pagamento melhor, pode ser uma coisa simples.
mas é importante que esses estabelecimentos tenham de forma clara o preço desses produtos, né? Parece que é básico, é simples, mas o direito à informação, o direito básico do consumidor previsto ali no artigo 6º do CDC, tem que ver a questão de forma de pagamento, também vai variar o preço, se você comprar à vista, no Pix, no cartão de crédito e débito, vai depender de como você vai pagar. Então, assim, a dica é você procurar nessas zonas, né, comerciais, Zona Oeste, né, tivemos algumas papelarias que têm um preço mais em conta. Você também procurar ali produtos mais simples, né, tá muito na moda alguns cadernos ali mais elaborados, né, cadernos que são semelhantes a um fichário, tem uma folha ali diferente. Então, assim, vai depender também do gosto da sua filha, do seu filho, né? Mas assim, se você tem uma economia, você foque nesses materiais mais simples, procure também nessas zonas mais afastadas do centro, onde tem um comércio muito grande também, de variedades muito grandes. Então, assim, o consumidor ele tem que fazer essa pesquisa e eu recomendo que ele entre no site da Assembleia Legislativa, que lá nós temos o nome das papelarias que nós fomos, tem uma média dos preços, né, dos materiais mais simples, assim, que a gente pode ver que tem nessas listas de escolas que são mais solicitadas. Então, assim, a gente está sempre buscando ajudar o consumidor nessa época e essa pesquisa de preço ajudou muito. E é importante esse trabalho que vem sendo feito, por mais que muitas vezes parece que não adianta muito, porque o ser humano roraimense, boavistense, munícipe, ele é teimoso. Isso. A maioria deixa para a última hora, e eu digo isso aí por experiência de ver pessoas dentro da nossa própria residência fazer isso, né? E tem um número, quando você vê que está abusivo ou está bom demais para ser verdade, tem um número para tirar dúvidas, ou o próprio site do Procon. Com certeza. Aí eu já me refiro a diversos valores, não somente nessa questão do material escolar, mas pode ser um eletrodoméstico, alguma coisa. Isso, a gente orienta, né, que você faça pesquisa e caso você veja que esses produtos estão com um valor muito acima do que é comercializado, porque assim, o consumidor ele sabe, né? Ele sabe. Assim, vamos partir do princípio. Para que haja um aumento desses produtos, o Código de Defesa do Consumidor prevê que tem que ter uma justa causa. Então, essa justa causa, às vezes, é muito difícil de você analisar. Mas, às vezes, aumenta na produção, no frete, no fornecedor que ele compra. Então, assim, o fornecedor de produto, ele tem que justificar o aumento desses preços. Não simplesmente aumentar pela liberalidade dele que ele tem, né? Não, tá chegando mais, como eu falei do exemplo ali, não, tá chegando mais perto do dia das aulas, eu vou aqui aumentar uns R$ 5 aqui o valor do lápis, que é 2 e pouco, vou chutar lá para R$ 7. Tá, mas por que você fez isso? Você não já comprou por um valor X? Porque você está ofertando para esse consumidor um valor maior. Se o produto que você comprou ali para revenda foi de um determinado valor X. Então, assim, o consumidor ele pode estar entrando em contato com a gente pelo número 984019465, que é o número do Procon Assembleia. Pelo site da Assembleia Legislativa, tem uma parte reservada ao Procon, onde você faz um cadastro, você manda sua demanda. E a gente fica localizado, né, na Avenida Tide Teve, número 3510, no bairro Buritis, próximo à Feira do Passarão. Nós funcionamos lá das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Então, assim, se o consumidor, né, o paizinho lá, a mãezinha, verificar que tem um valor muito acima do que é comercializado, ele pode realizar uma denúncia, né? Porque isso serve... E ela é anônima, Aldo? Nós recebemos denúncia anônima. Sim. Que aí você serve como uma educação, né, para o fornecedor de produto. Agora, assim, se você, como consumidor, vê uma situação como essa e não vai atrás de seus direitos, não busca questionar, essas condutas vão se perpetuando, né? Porque você é uma ajuda. Por isso que existem os órgãos de defesa do consumidor, para auxiliar o consumidor, né? Para ter uma educação dessa relação consumerista também com os lojistas, né? Nós temos ido a muitas lojas, como eu falei, fazendo algumas palestras. Então, assim, às vezes o comerciante ele peca por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais você buscar seus direitos, as coisas tendem a melhorar. Claro que a gente não pode ter aquela questão utópica de achar que tudo vai ser perfeito, não vai mais existir reclamação. Não, sempre vai ser reclamação. O ser humano, a gente pode falar que é um ser imprevisível, mas assim, a gente tem que sempre buscar nossos direitos para que eles sejam, né, concretizados ali no dia a dia. E até em uma conversa anterior com a ex-diretora do Procon, a nossa amiga, e a gente manda um abraço, a Milady Sobral,
ela falou que o PROCON trabalha, mas é preciso que a população também faça a sua parte através de denúncias, que é o que o PROCON precisa. Com certeza, o pessoal fala que o direito não socorre aqueles que dormem, né? Sim. É um jargão aí que todo mundo fala, mas realmente é isso. Se você é lesionado de alguma forma, né, e você não procura, né, o Poder Judiciário ou os órgãos do consumidor para reaver aquela situação, né, nunca vai ser resolvido nada. Então, quanto mais a população ela denuncia, ela leva até os órgãos de defesa do consumidor essas questões, mais será a atuação do PROCON Assembleia, né, e dos outros órgãos de defesa do consumidor, e a gente vai poder educar de uma forma esses comerciantes, né, porque a partir do momento que ele é instigado ali, que ele é tirado da zona de conforto, né, de praticar determinadas condutas abusivas, ele tende a diminuir, né? A partir do momento que ele eventualmente ele pega algum tipo de autuação, de algum tipo de multa, isso serve como uma educação, não só de uma forma repressiva, né? Então a gente sempre busca fazer esse trabalho de conscientização para a população usar, né, os órgãos de defesa do consumidor para que a gente possa diminuir esse tipo de reclamação, esse tipo de conduta abusiva por parte, né, dos comerciantes. E um exemplo básico, Aldo, muita gente prefere ir para a rede social reclamar. Tira esse tempinho que você vai lá na rede social, que muitas vezes não tem retorno, em sua grande maioria, vá no site apropriado ou o número do próprio PROCON e faça ali. Depois você pode ir para a rede social, mas faça o primeiro passo, que é o mais importante, e vai ter o retorno, aquele feedback. Com certeza, você ficar comentando em post dessas lojas não vai adiantar nada. Né? Você, tentando denigrir de alguma forma. Tentando denigrir de alguma forma. Até isso pode você ser responsabilidade de alguma forma, se você ofender, né? Isso pode inverter a situação. Você ser responsabilidade de alguma forma por alguma palavra ali que você usou, que ultrapassou os limites da boa convivência. Então, tem os meios certos para você buscar, né? Aqui, por exemplo, a Defensoria Pública, né, está sempre à disposição da população para ajuizar demandas em benefício da população. Se você conhece o trabalho da Defensoria Pública e não utiliza, fica difícil você solucionar o conflito. Então, você sabe da existência do PROCON e você não utiliza aquele serviço, você só faz uma reclamação sem concretizar aquilo ali, então não vai gerar mudança nenhuma. Então, aproveitando essa nossa conversa, a gente sempre motiva os consumidores, a população em geral, a buscar esses órgãos que vão ajudar de alguma forma. E no nosso caso, o PROCON Assembleia está sempre à disposição do consumidor para que a gente possa solucionar as demandas que venham surgir. E Aldo Carvalho, quais são as dúvidas mais recorrentes dos pais com relação à lista de materiais escolares, por exemplo, solicitadas pelas instituições do ensino médio, público ou particular? Bom, nós temos uma legislação estadual, 872 de 2012. Se você procurar lá, né, o consumidor procurar, vai ter como deve ser ofertado, solicitado, né, esse tipo de material escolar. E sempre há uma dúvida do que pode e o que não pode ser solicitado nessa lista. Essa lista, em regra, ela tem que ser anexada na escola, né, fornecida aos pais com 45 dias de antecedência à data da matrícula, né, do retorno às aulas, para que o consumidor ele possa questionar ali esses materiais que estão sendo solicitados. Então, assim, o básico é você saber que esses materiais escolares, eles têm que ter um cronograma, né, a instituição de ensino... Vai ser cortado, pode tossir. A instituição de ensino ela tem que ter um compromisso pedagógico com aquele material que está sendo solicitado. Se realmente será utilizado durante o ano letivo. Né? Esses materiais de expediente, grampeador, pincel para quadro branco, papel toalha, são os exemplos que tem na legislação, não podem ser solicitados. São materiais de uso coletivo, né, que não necessariamente o aluno vai utilizar. E a escola que tem que fornecer esse tipo de produto. Agora, esses materiais de uso individual, caderno, até às vezes resma de papel pode passar, mas assim, se for para o ano todinho, né, se o aluno vai utilizar aquilo ali todinho. Então, assim, a escola ela tem que estabelecer um cronograma de atividades ali. Justificar para os pais de que forma esses produtos que eles estão comprando serão utilizados durante o ano. Então, é sempre bom os pais eles questionarem a instituição de ensino sobre essa lista de material e perguntar de que forma será utilizado durante um ano, para que ele não acabe comprando produtos desnecessários. E isso entra naquela questão que a gente estava falando, de ele se aperta ali para comprar o material escolar do filho
e acaba não sendo utilizado. Então, assim, ele se endivida ali, né? A gente sabe a realidade de cada um, que é difícil hoje em dia, né? Você faz um esforço ali para não deixar faltar material escolar para o seu filho, e às vezes pode acontecer da instituição de ensino não utilizar aquele material. Então, é sempre bom os pais terem essa conversa, né, com os diretores das escolas, com os professores, porque assim, nada melhor do que o diálogo. Você perguntar, vocês estão solicitando esse material, de como ele será utilizado. Outra questão que a gente pode falar é que essa lista inicial ela pode ser alterada. Podem ser solicitados materiais posteriores, né, complementares, mas que não exceda 20% do que já foi solicitado. Porque se exceder esse valor, isso é uma previsão na lei, né, 872 de 2012 daqui do Estado, esse material que vai exceder essa porcentagem, quem vai ter que oferecer esse material serão as instituições de ensino. Então, assim, para o consumidor não ser pego de surpresa com materiais ali que ele já comprou e duplicar aquele material, já existe essa legislação no nosso estado que prevê, né, essa defesa para o consumidor. E aí, de forma resumida, né, eu sei que você já respondeu com um comentário, mas quando tem materiais que não podem ser solicitados na lista, como o consumidor pode assinar o PROCON? Bom, primeiro ele deve questionar a escola ou como ele já pode ir no PROCON direto? Ele pode questionar a escola, que a gente sempre orienta que ele tenha um contato previamente ali com a escola. Uhum. Mas se ele preferir, fica da liberdade dele, né, de escolha. Ele pode vir até o PROCON Assembleia, porque a gente faz sempre esse trabalho de intermediação. A gente está ali para auxiliar o consumidor sempre, independente se ele fez um contato prévio ou não com a instituição. E a gente sempre tem uma abordagem harmoniosa com as instituições de ensino. É sempre importante falar isso. A gente não chega com o pé na porta, né? Porque assim, nada você consegue resolvendo de uma forma ríspida. Então a gente sempre orienta, né, aos nossos atendentes que estão ali à disposição do consumidor a ter um diálogo harmonioso com a instituição de ensino. Questionar o porquê que aqueles materiais estão sendo solicitados, né? Se realmente serão solicitados. E o PROCON Assembleia, como órgão de defesa do consumidor, ele está à disposição do consumidor em todas essas épocas do ano, durante todo o ano. Né, durante todos esses eventos, né, que tem uma movimentação do comércio maior, a gente está à disposição para tirar dúvidas, para fazer alguma consulta, que ele esteja numa dúvida de alguma de situação que previamente possa acontecer. Então, a gente está ali para servir a população. Muito bem. E qual é o material mais que os pais mais reclamam? Um exemplo básico, na prática. Porque eu sei que vocês têm todo uma pesquisa, um feedback, né? Qual é o material mais reivindicado de reclamação? São esses materiais de uso coletivo, como eu te falei, né? Esses copos descartáveis que geralmente eram solicitados, né? Por que o aluno vai usar esse material escolar? Nem chega a ser material escolar, mas o exemplo que eu te dei da resma de papel, que é um material mais polêmico, vamos dizer assim. Porque, assim, às vezes a instituição vai usar uma ou duas, né, 5 folhas, mas você compra uma resma de 400 folhas, porque que o aluno vai utilizar? Às vezes solicitam. Mas aí a justificativa... E não dá para comprar metade ali, não. Não tem como, né? Não tem como. Mas aí tem essa questão, mas aí a instituição de ensino ela justifica dizendo que vai ser utilizado durante todo o ano letivo. Então, assim, isso é uma coisa que na prática a gente tem que conversar com as instituições de ensino, a gente tem que questionar, verificar o conteúdo programático do ano letivo, de que forma isso será utilizado, para não ter nenhum tipo de material desperdiçado também. Porque, vamos pensar, você compra uma resma de papel de 400 folhas, mas ali o aluno acaba usando 200, mas e o restante vai se perder? De que forma vai ser utilizado? Então, assim, tem que ter um certo cuidado na hora da compra desses materiais. E o que a gente sempre orienta? A instituição de ensino tem um dever de orientar os pais, né, informar para os pais de que forma esses materiais serão utilizados. Agora, se ela só solicita esse material e não explica de que forma ele será aplicado, aí existe aí essa conduta, né, vedada por essa legislação, né, que o consumidor ele pode utilizar para questionar. E é tanto para a área pública quanto particular, essa questão dos ensinos? Isso, né, assim, a escola pública geralmente é um material fornecido, né, pelo município, às vezes pelo estado, materiais básicos, sim. Assim, isso vai da liberalidade, às vezes, dos pais de comprar. Uhum. Escolas particulares, às vezes, elas solicitam, né, esses materiais escolares, porque o aluno tem que levar. Uhum. Então, assim, tem que ver também no contrato da escola, né, isso no que tange as escolas particulares. Se tem a previsão no contrato da escola, o oferecimento desses materiais. Tanto é que essa legislação, tem a legislação 878 de 2012 e a legislação 9870 de 99, que ela trata
dessas mensalidades, por exemplo. É um ponto que a gente pode falar, falando de escola particular, essa taxa de matrícula. Essa taxa de matrícula, ela tem que ser diluída nas mensalidades. O consumidor não pode pagar 12 mensalidades ali no ano e mais uma taxa de matrícula. Isso não pode, isso é vedado. E pouca gente sabe disso. E pouca gente sabe disso. E não questiona isso. Então, assim, isso é até a gente bom falar, porque muitas vezes a gente tem uma taxa de rematrícula ali, que você paga, às vezes, um valor muito alto, né? E ainda vai pagar a mensalidade da escola, tá? Mas aí continua pagando a mensalidade. E aquele valor que eu paguei? Não, um valor em excesso ali que você não deveria ter pagado. Pode pagar, mas tem que ser diluído ali nas outras mensalidades. Então, assim, é sempre o consumidor, eu indico, né, que ele possa também fazer uma leitura dessas legislações que a gente está citando, para que ele tenha conhecimento. Por exemplo, a instituição de ensino não pode reter nenhum tipo de diploma, né, se o aluno estiver inadimplente, o desligamento do aluno, se ele estiver inadimplente, tem que ser ao final do semestre ou do ano letivo. Então, assim, ele não pode impedir que o aluno faça provas escolares se ele estiver inadimplente. Então, assim, tem todo um estudo que fala sobre esse tipo de situação em escolas, né, particulares. E que é importante o contribuinte, o usuário, estar atento a essas normas. É tão simples. O PROCON ele esclarece todas essas dúvidas. Isso. De forma pacientemente, basta a pessoa procurar. E já passa o telefone que seja o WhatsApp, Aldo. Bom, nosso número, né, é o 98401-9465. Como eu falei, nós estamos funcionando das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, nós não paramos para o almoço. Então, o consumidor pode estar enviando sua demanda. Né? Nós funcionamos na Avenida Tais Teve, número 3510, no bairro Buritis. Lá fica localizada a Superintendência de Programas Especiais da Assembleia, onde está localizado o PROCON e outros programas especiais que são de muita relevância para a sociedade roraimense. Então, assim, fica localizado ali, né, um ponto de referência, perto da Feira do Passarão, que vai ser inaugurada agora. Então, assim, reinaugurada, né? Então, assim, o consumidor ele pode estar entrando em contato com a gente por esses meios de comunicação, pelo site da Assembleia Legislativa, né? Então, assim, nós temos todo esse meio de comunicação para o consumidor ter acesso aos nossos serviços e a gente está sempre à disposição. E os trabalhos não param, né, Aldo Carvalho? Não para. Durante o ano todinho, a gente não para. O professor Adriano Ávila fala, mandar um abraço aqui para ele também, o nosso promotor aí de defesa do consumidor. Nós temos relações de consumo diariamente, né? Você acorda, tem uma relação de consumo, você está tendo relação de consumo ali com a concessionária de energia elétrica. Você vai tomar 24 banho horas. com a CAE, né? Você vai no restaurante, você tem uma relação de consumo ali com o restaurante, né? Você vai no supermercado, tem uma relação de consumo. Então, assim, o direito do consumidor... Está dirigindo, você comprou o carro, você abasteceu o carro, tem uma relação de consumo com a gasolina, né? Ali, do posto de gasolina. Então, assim, o direito do consumidor é amplo, ele abrange diversas áreas da nossa vida. Então, é sempre importante que o consumidor ele tenha ciência dos seus direitos, dos seus deveres como consumidor, e os órgãos de defesa do consumidor estão aí para tirar essas dúvidas do consumidor, independente do assunto que seja, né? Nós estamos falando aqui de material escolar, mas durante todo o ano, né, o mês que vem, já é mês de agosto, vai ter o Dia dos Pais, né? Surgem muitas dúvidas sobre troca de presentes, sobre como funciona a troca de produto em lojas físicas, compras online, né? Se você pedir um material, né, um produto pela internet, se não chegar, o que eu posso fazer? Então, assim, o consumidor tem um ramo de direitos, né? O CDC ele tem um ramo de direitos aí amplos para defender o consumidor e também tem os direitos do comerciante, do lojista, do fornecedor. Ali dispostos a só você fazer uma leitura, você consultar os órgãos de defesa do consumidor, que você vai saber quais são os seus direitos. E até é interessante porque já é tema para a próxima pauta, quando troca de presentes, questão de devolução, sites tem que ter o maior cuidado, né? Nossa, é atrativo demais ali, é muito bom para ser verdade. Só deixar uma dica aqui básica para o consumidor, não aceitar nenhum tipo de link através de WhatsApp, de site, verificar a confiabilidade daquele site, né? Porque a gente está tendo uma época de muitos golpes, pessoas se passam, né, por comerciantes, por alguma loja que tem, e você acaba comprando um produto que nem existe. Então, assim, tem que ter um cuidado grande, verificar se tem um saque, né, um número que você possa entrar em contato, se aquele estabelecimento comercial tem um CNPJ ativo e se existe. Se não tem nenhum tipo de reclamação daquele Reclame Aqui, você pode consultar. Então, assim, são essas dicas aí que a gente vai dar posteriormente, mas que o consumidor já tem que ficar atento. Muito bem, conversamos com o Aldo Carvalho, que é diretor do PROCON Assembleia. Aldo, muito obrigado por sua participação no programa Entrevistas DPE.
E em breve você estará de volta aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, né? O Procon Assembleia está sempre à disposição da sociedade roraimense. Quem tiver algum tipo de situação, o consumidor pode consultar a gente, né? Reafirmo esse papel que os órgãos de defesa do consumidor em geral têm com a população. Então, assim, o consumidor que tiver qualquer tipo de demanda, ele pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar solucionar da melhor forma. E para saber mais sobre seus direitos, justiça e cidadania, acesse os canais de comunicação da Defensoria Pública Roraima. Eu sou o Rui Silva e até a nossa próxima edição do programa Entrevistas DPE.